Boa tarde a todos os servidores. Nós tivemos o intuito de fazer essa entrevista com os candidatos, como fizemos na campanha eleitoral no passado. Então, nosso intuito agora é conversar com os candidatos para que eles apresentem para nós as propostas. Nós temos aí vários desafios, várias demandas em relação ao serviço público. Então, a nossa oportunidade agora é de conhecer as propostas em relação a nós. Então, esse foi o intuito do sindicato, de chamar todos os candidatos. Hoje nós estamos recebendo o Coronel Laércio e a vice Tassiane. Então, nós estamos passando para vocês, aqui nós vamos ter uma conversa, no qual eles vão apresentar algumas perguntas que nós tiramos aqui, elas vão passar para vocês, assim, de forma geral. Então, essa é a oportunidade do servidor estar conhecendo as propostas dos candidatos agora. E, então, eu gostaria de repassar para vocês, né? E divulga os vídeos no meio dos grupos servidor, para que possa conhecer. E assim, para nós conhecer o nosso próximo prefeito e assim conhecer qual que é o compromisso dele com os nossos servidores. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Formiga. Vamos dar início, então, às perguntas, né, que foram perguntas que foram enviadas por servidores, né, perguntas que ao longo desses dias nós temos colhido, tá? E nós gostaríamos também de pedir que essas perguntas façam parte do vosso plano de governo, né? Sim. Vossos planos de governo. Então vamos lá, primeira pergunta, Coronel. Sim. Você pretende, já no início, criar uma comissão formada por servidores de variadas pastas para estudar as atualizações do plano de carreiras e estatutos, se comprometendo, inclusive, em enviá-las para a Câmara Municipal no primeiro semestre de 2025? Com essa atualização, pretende corrigir algumas distorções salariais entre servidores de categorias semelhantes? Sim. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós sempre atentos aí, não somente em estar juntos com o Sintranfor, o Sindicato dos Trabalhadores Municipais aqui de Formiga. Inclusive, eu que estive aqui anteriormente, né, muito recentemente, justamente para a gente se apresentar e também nos inteirarmos melhor, né, das questões que se referem aos trabalhadores aqui do nosso poder público municipal, do executivo, né? Certo. É um prazer estar aqui ao lado da minha candidata a vice-prefeita, Tassiana Carvalho, também. Eu disse outrora e reafirmo aqui que já por experiência, né, de 30 anos da administração pública, exercendo o cargo público, mas não eletivo, né, na Polícia Militar de Minas Gerais, que destaco e reafirmo: o maior patrimônio de uma empresa, o maior patrimônio de um órgão público é o servidor público. Com certeza. A prestação de serviço à comunidade, seja na saúde, na educação, na segurança, na Secretaria de Obras, no meio ambiente, qualquer que seja, o funcionário público ele tem que ser valorizado, tem que estar devidamente capacitado, ter as devidas condições de trabalho para que ele possa atender na plenitude as demandas da comunidade. E também estar completamente alinhado às diretrizes e ao que está no plano de governo do mandatário. E Deus abençoe que esse mandatário seja Coronel Laércio e Tassiana Carvalho, né? Essa primeira questão, que é justamente essa comissão, para que sejam analisadas as questões específicas, né, de cada pasta, os ajustes necessários para os planos de carreira e outras questões tantas. Desde já nós já tínhamos recebido essa demanda, deixamos aqui o nosso compromisso de que essa comissão será formada com a participação de todas as áreas formadas aqui na nossa prefeitura, para que cada uma participe e apresente as suas demandas específicas. E claro, nós vamos ter gente devidamente preparada, né, no executivo para que analise com total dedicação, com total preocupação em atender
as demandas apresentadas. E a gente sabe, a gente tem conhecimento de que isso foi tentado recentemente, né, mas devido às discussões tantas e tantos detalhes, isso não foi concretizado. E Deus abençoe, que no início do nosso governo, eu e a Tassiana, inclusive, comentamos sobre isso, no início do nosso governo, nós formaremos essa comissão e já num primeiro momento, a gente, assim que possível, tão logo as discussões sejam coletadas e tudo analisado, a gente encaminha para o Legislativo para que Deus abençoe e nós possamos atender às demandas e aos anseios do funcionalismo público municipal. Certo. E essa questãozinha aí, o finalzinho aí, o coronel, essa é muito importante também. Você pretende corrigir as distorções salariais, né? De categoria, entre servidores, nós temos categorias semelhantes com salários diferenciados. Nós temos ouvido recorrentemente, por onde a gente anda, essas reclamações. Obviamente que todos os anseios, todas as questões que serão pautadas, serão analisadas, inclusive, sob o aspecto jurídico, né? Para que possamos, Deus abençoe que assim seja, com total dedicação, seriedade, nós sanarmos tudo que for apresentado, fica esse nosso compromisso. Tá certo? E ressaltando, desde o primeiro momento em que nós assumimos, Deus abençoe que seja assim, a condição de mandatários aqui da Prefeitura de Formiga. Então tá certo. Então vamos partir para a segunda pergunta. Em relação ao SAAI, pretende analisar as particularidades dos servidores e corrigir possíveis desigualdades entre os servidores do SAAI e Prefeitura, principalmente no que trata o plano de carreiras? Sim, hoje, coincidentemente, às 6h30 da manhã, eu estava lá na porta do SAAI, recebendo os trabalhadores, e tenho amigos que trabalham lá, já de longa data, conheço muitos deles, e uma das questões que foram recorrentemente colocadas foram justamente essas desigualdades, né? Ela é uma autarquia que presta, obviamente, um serviço essencial à população e colocam essa questão aí como até um sentimento de desprestígio perante o poder público municipal. Então, desde já, a gente deixa aqui garantido esse nosso compromisso, né, Tassiana, de nós colocarmos isso em pauta já no primeiro momento e buscarmos corrigir esses desvios, até mesmo esse sentimento de desprestígio, me perdoe, isso, e até mesmo de inferioridade em relação às demais carreiras do município. Então tá ótimo. Vamos lá. Você irá priorizar para que os cargos de confiança sejam ocupados por servidores efetivos com formação técnica? Pretende aumentar o número de efetivos ocupando funções gratificadas e comissionadas? Olha, um dos nossos temas que nós temos ressaltado, está no nosso plano de governo, inclusive, e temos transmitido de maneira intensa e persistente até nos veículos de comunicação. Justamente de nós colocarmos pessoas certas no lugar certo, sem cabide de emprego e sem favorecimento pessoal. Algo que nós, inclusive, temos a tranquilidade de dizer que não fizemos qualquer compromisso político ou favorecimento, seja com um determinado parlamentar, seja com um determinado partido político. Nós não colocamos a nossa gestão à venda, vamos dizer assim, de termos que leiloar o nosso governo e, eventualmente, com isso, perdermos o próprio comando e a própria gestão da Prefeitura. E, obviamente, eu, hoje mesmo, conversando com os funcionários e nessas andanças nossas, a gente pôde perceber tantas indicações. Hoje mesmo eu ouvi de uma pessoa, um nome, logicamente que nós não vamos falar aqui, de uma pessoa extremamente capacitada, extremamente preparada, de uma determinada pasta, de uma determinada secretaria, e que poderia e que deveria ser aproveitado, né, na estrutura
maior da secretaria, como um secretário ou mesmo secretário adjunto. Por quê? Devido à experiência, toda a competência e a colaboração dela já de muitos anos para com aquela secretaria específica. Então fica aqui o meu compromisso, o nosso compromisso de, primeiramente, valorizarmos as questões técnicas. A nossa assessoria, o nosso secretariado, já num primeiro momento será por escolhas técnicas. Não só técnicas, mas também pessoas que têm o devido compromisso, o amor à formiga, o devido alinhamento em relação aos propósitos do Coronel Laércio e da Tassiana Carvalho para com a cidade. Ou seja, essa lealdade vai ser fundamental. E a gente ouve de maneira muito recorrente também reclamações, não somente de funcionários municipais, né, mas também da própria população, de que pessoas que são concursadas, que estão no poder público, que deveriam ser valorizadas e às vezes não são, e que os cargos de confiança às vezes ocupam determinados postos de destaque, quando poderia ser por pessoas da própria estrutura já, né, de funcionários da prefeitura. Então, nós valorizaremos, claro, sem dúvida alguma. Eu tenho falado isso de maneira muito intensa por onde a gente tem andado. Agora, obviamente que uma ou outra pasta ou cargo, nós teremos pessoas que vão auxiliar na condução dos trabalhos e, claro, né, buscando maior êxito, né, Tassiana, naquilo que nós queremos aí para a nossa cidade. Tá certo. Você pretende incorporar o complemento salarial do piso da enfermagem ao salário base dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de corrigir a depreciação de 5% sofrido no piso com o INPC de 2024? Nós tinha recebido essa demanda aqui da última vez. Eu tenho, inclusive, amigos e parentes que se enquadram nessa situação. Hoje mesmo eu conversei muito com essa pessoa da minha família e é uma demanda que tem assombrado, né, esse público, vamos dizer assim, esses profissionais que sofreram esse prejuízo. Então fica aqui o nosso compromisso de nós revermos e num primeiro momento, o mais imediato que nós consigamos fazer, devido ao andamento até mesmo burocrático, né, e até mesmo jurídico, de aprovação e etc., nós corrigimos essas distorções, né, Tassiana? Você se compromete a aplicar anualmente a correção salarial anual em relação ao vale alimentação? Pretende equiparar ao dos servidores da Câmara Municipal? Olha, a correção salarial é algo indispensável, fundamental, até porque o nosso trabalhador ele não pode perder a sua capacidade de compra, a capacidade de atendimento às demandas básicas dele, da família dele, e também para que possa, claro, sempre estar motivado para cumprir da melhor maneira possível o seu trabalho, né? Ter o melhor desempenho profissional. E a gente sabe, né, que as oscilações da economia interferem, né, nessa questão, e às vezes não depende essa oscilação, às vezes nem localmente, porque o país, né, a gestão do país interfere na economia e às vezes até na própria arrecadação do município. Mas tem que haver o devido planejamento, a devida adequação da prefeitura com o número de funcionários de cada pasta específica, né? Porque cada pasta específica, inclusive, tem as suas demandas específicas, né? Por exemplo, a saúde tem demandas muito específicas da saúde, obras, né? A educação, inclusive algumas delas, né, recebem algumas questões relacionadas aí à periculosidade e outras questões. Mas qual que é o nosso compromisso? De sempre mantermos o poder de ganho do trabalhador. No mínimo, havendo a recomposição salarial
provocadas pelas perdas inflacionárias. No mínimo isso, acho que o trabalhador, eu que sou funcionário público, no caso estadual, a gente, em momentos da história da Polícia Militar, vamos dizer assim, a gente sofre por isso. Que nem mesmo as perdas inflacionárias são recompostas e o governante não tem o mínimo de consideração de conversar com os profissionais, sequer com os sindicatos ou as representações de classe, para que essas perdas não aconteçam. Então, esse mínimo, né, de não haver perdas, a gente pode deixar registrado que faremos com total comprometimento. E os devidos reajustes, né, para melhorar as condições salariais, o poder de ganho do trabalhador, aí vai depender de uma série de fatores, de melhoria de arrecadação e outras questões tantas, né? E que sempre que possível nós vamos sempre melhorar e cumprir para que o trabalhador, volto a dizer, esteja sempre motivado. E a outra questão que você constou é a respeito do Vale Alimentação, ou seja, uma equiparação ao Poder Legislativo, né? E é interessante que a gente tem que ressaltar que não deveria haver esse tratamento diferenciado. Um poder, seja ele o judiciário, seja ele o executivo, ou até mesmo o legislativo, os trabalhadores teriam que receber ou devem receber o mesmo tratamento. Ou seja, essa isonomia que inclusive está na Constituição Federal, o tratamento isonômico entre os iguais, mas que infelizmente até mesmo no Estado a gente percebe que isso não acontece. Percebe justamente o contrário. Alguns poderes eles são, vamos dizer assim, recebem uma atenção maior, né, a respeito de determinados assuntos. Isso a gente tem que tratar sempre com muito cuidado, né, para que a gente não cause nenhum constrangimento, mesmo porque o serviço do executivo ele não é menos ou mais importante do que o serviço do judiciário, do que o serviço do legislativo, né, em qualquer instância que seja, mesmo porque nós não temos aqui judiciário, né, mas seja na esfera aqui do legislativo municipal e do executivo municipal, tem que ter o tratamento isonômico. Então, deixa aqui o compromisso de nós analisarmos, né, Tassiana, inclusive a capacidade financeira para executar isso, de que nós vamos analisar sim e, no primeiro momento, assim que possível, nós possamos conceder esse tratamento isonômico em relação a outros poderes. Que bom. Agora eu vou passar para nem está, você vai ver que ela não está nessa lista, porque me foi mandado há poucos minutos. Para o inativo, qual proposta no reajuste do vencimento devasado? Que tal um auxílio saúde medicamentosa? Essa pessoa ainda brincou, falou, porque já estamos inativos, cada dia uma doencinha, um probleminha, e eu falei, não, eu farei a pergunta com muito prazer. Inclusive, eu fico até satisfeito de responder, porque eu sou inativo, né? E a gente não pode ser penalizado ou sofrer algum prejuízo só porque já está na inatividade. Mesmo porque o inativo, ele já contribui muito na construção desse castelo, né, dessa edificação. E a nossa edificação aqui é a nossa querida formiga. Quantas e quantas pessoas contribuíram, dedicaram sua alma, o seu suor, o seu amor à formiga? E por que num determinado momento ele passa a ser considerado uma pessoa que não tem mais valor, entre aspas, não só para o poder público, mas também para a sociedade? Então fica aqui o meu compromisso, volto a dizer, porque eu também sou inativo. Nosso compromisso não só de valorizarmos sempre, da maneira como pudermos, o inativo, mas também os ganhos que forem conferidos, que forem concedidos para os trabalhadores da prefeitura, que nós também estendamos, né, Tassiana, aos aposentados. No nosso caso da Polícia Militar, a gente fala os da reserva e reformados, né, a linguagem diferenciada, e nós temos que sim, que manter essa valorização, manter esse respeito e essa afetividade com os nossos aposentados. Sim, fica o nosso compromisso também, indubitavelmente. Que bom. E com essa pergunta nós terminamos as que nos vieram pelos servidores, né? Sim. E que nós também colhemos aqui dentro do sindicato.
Obrigada. Eu gostaria muito de que houvessem mais questões a serem tratadas, né? Porque, como eu disse, né? Estaremos sempre muito próximos do nosso trabalhador, do nosso funcionário público municipal, valorizando, reconhecendo o trabalho dele, e é muito mais do que isso. Nós verificando o que ele precisa, quais são as condições de trabalho adequadas ou desejadas para que ele possa executar da melhor maneira possível as suas funções, né, na prefeitura. E como eu disse aqui anteriormente, né, antes da nossa gravação, para que a sociedade seja bem servida pela prefeitura em qualquer tipo de serviço, na educação, na saúde e assim por diante. Agora nós vamos passar os 15 minutos, no máximo 15 minutos livres, para você, junto à Tassiana, poderem apresentar o seu plano de governo para os nossos servidores municipais. Bom, não, tá ok. Eu fico até preocupado, porque quando a gente fala de um plano de governo, vou até olhar aqui no relógio para eu não extrapolar, né? A gente fica muito entusiasmado, porque aquilo que nós planejamos, nos dedicamos a organizar a cidade de Formiga, foi algo muito grandioso, muito interessante e muito imediato para Formiga. Porque Formiga é agora e Formiga precisa de grandes investimentos, grandes melhorias agora. Muitas questões que se arrastam já há um tempo em Formiga, que nós vamos, claro, falar algumas delas aqui, não questões que eu digo de demandas que existem na nossa cidade e que a população tem sofrido as consequências já de imediato. Então nós precisamos de construir uma Formiga melhor agora, para mim, para a Tassiana, para você, para o funcionário público municipal, mas para as famílias formiguenses. E é claro, quando a gente se propõe a fazer um plano de governo, você tem que diagnosticar uma realidade para saber onde você está, para onde você vai, né, onde você quer chegar. Então eu sempre fico muito preocupado com o tempo, porque são muitas questões, são muitos detalhes, estudos aprofundados foram feitos por mim e por gente extremamente técnica, capacitada, como eu disse anteriormente, né, da capacidade técnica para exercer determinadas funções, e que nós precisamos também, na Tassiana, foi indispensável que nós tivéssemos pessoas técnicas para também elaborar um plano de governo. Porque eu não posso e não deveria, não poderia nunca fazer uma proposta totalmente fantasiosa ou mirabolante que não estivesse condizente com a realidade de Formiga. Né? Ou alguém iria falar assim: Coronel, você tem certeza que você colocou isso no plano? Primeiro, não condiz com a realidade. E segundo, qual que é a capacidade de execução disso? Então, nosso plano de governo, ele é ousado? Sim. Ele quer realmente dar uma nova direção à Formiga? Sim. E o que nós temos ouvido todos os dias nas ruas de Formiga, nas comunidades rurais, por onde a gente vai, de que Formiga tem que ter um novo direcionamento, um novo rumo para que realmente seja mais agradável, mais bonita e cada vez mais aprazível para todos os formiguenses. Então, nosso plano ele é factível, mas busca uma Formiga grandiosa e que traga cada vez mais orgulho para nós, formiguenses. E também, claro, né, as pessoas que vêm aqui, quando elas deixarem a cidade de Formiga, forem viajar para outra cidade, mas que cidade linda, que povo bacana, vou voltar aqui outras vezes. Então, para a área da saúde especificamente, que é a nossa prioridade, né, Tassiana, é número 1 a saúde para nós. E também, não só em relação à angústia, à ansiedade e ao temor do formiguense, de que ele, em situação de uma demanda pessoal, ou a família dele, seja atendida àquela situação da maneira mais rápida e competente possível. Que a solução seja realmente a melhor possível. E nós temos algumas fragilidades que deixam a gente na mão, que deixa a gente, vamos dizer assim, temeroso. Então, por exemplo, o aumento da oferta de leitos hospitalares, né, que é uma prioridade. A nossa Santa Casa tem feito um trabalho, a gestão atual tem procurado melhorar? Sim, tem procurado, mas temos que aumentar essa oferta de leitos de hospital. Se você me perguntar qual que seria a solução, né? Outrora, recentemente, um hospital regional, alguma coisa assim, já me disseram também que poderia ser, né, na visita nossa até a própria Santa Casa, a expansão da Santa Casa. Então tem que ser algo a ser estudado, mesmo porque
é um investimento que ele é caro aos cofres públicos, me perdoe, e que nós vamos ter que buscar, muito provavelmente, em instâncias superiores de governo ou até mesmo do Poder Legislativo Federal, né, junto a deputados, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então é uma preocupação, esse é o aumento da oferta de leitos hospitalares ao público formiguense, à população formiguense. Agilizar a realização de exames e procedimentos médicos é uma angústia muito grande. Eu fui abastecer o carro e a pessoa até me falou a demora e que por vezes se arrasta há meses até anos e que por que isso acontece e que alguns tratamentos inclusive vão depender dessa agilidade. Então nós queremos que essas soluções sejam rápidas de não zerar, porque não dá para zerar. A partir do momento que a gente autorizar as demandas da maneira mais rápida possível, outras chegarão. Então nós temos que acelerar, que agilizar, não é isso? A unidade de pronto atendimento, a nossa UPA, ela, em determinados momentos, ela fica sobrecarregada. E temos lá ótimos profissionais e a gente fica triste, muito triste, de que esses profissionais, às vezes, não são devidamente respeitados, são até mesmo expostos, como eu já sofri na minha carreira na Polícia Militar. A gente se dedica tanto, faz com tanto amor, às vezes as condições de trabalho não são adequadas, os equipamentos disponíveis não são adequados, mas tem alguém lá hostilizando, xingando, expondo a vídeos. Isso não é bacana. Por que a gente não se preocupa, seja do Legislativo, seja do Executivo? Eu te agradeço a sua dedicação. O que você está precisando aqui para você prestar o melhor serviço à população? Mas, de qualquer maneira, é uma outra proposta para nós, até para atender melhor o cidadão e oferecer melhores condições de trabalho para o nosso funcionário, seja ele o médico, o recepcionista, o técnico de enfermagem, o enfermeiro. Nós construímos uma outra UPA na cidade, que o nosso propósito é na região ali do bairro Ouro Negro, para desafogar, inclusive, aquela parte da cidade ali, né? Porque está tudo muito sobrecarregado ali, então nós atenderíamos melhor a população e ofereceríamos melhores condições de trabalho, né? E a respeito das UBS, nós temos recebido, inclusive, reclamações lá na ponta da linha, lá na comunidade, de que alguns locais, como o próprio bairro Ouro Negro, precisaria de uma outra UBS. Então, uma readequação vai ser necessária, inclusive, devido à portaria que é do governo federal, para que essa readequação seja feita, ou seja, mais UBSs para atender a população de Formiga. Da parte urbanística, que é importante, parte urbanística, a gente tem a parte de obras, de saneamento básico, é uma questão que preocupa, angustia muito o formiguense, e ainda mais que a gente está sentindo na pele a nossa, vamos dizer assim, nosso desrespeito com o meio ambiente. Os nossos cursos d'água, né, que outrora, inclusive, eu já nadei no rio Matacavalo, hoje está uma situação triste de se ver. Nós não temos, basta a gente, algo bem visível e bem destacado, nós não temos uma devida coleta de água para atender as demandas da população. Nós dependemos do subsolo, né? Isso fica caro e realmente traz até uma insegurança. E o dia que, infelizmente, nós tivemos que ir aprofundando nesse lençol freático, né? Por que não se construiu uma barragem de captação? Inclusive previu a preservação das nascentes, remunerando, como está no nosso plano de governo, remunerando o proprietário daquelas terras que faz uma preservação daquelas nascentes. É o nosso sistema de produtor de águas que em outras cidades tem e que nós queremos sim implantar em Formiga, né? O nosso rio Formiga, o nosso rio Matacavalo e os nossos cursos d'água aqui, os outros córregos, são muito sacrificados há muito tempo e ele está já mandando a conta para a gente pagar. A nossa água está secando, uma água totalmente poluída, lembrando que gastamos há pouco tempo muito dinheiro para fazer o escoamento de esgoto e o tratamento de esgoto, e que até hoje não é feito, e que há tempos não foi feita uma reanálise do que temos e buscar recursos para corrigir, que não é feito hoje. Então muito dinheiro foi gasto sem a devida resposta à população. E nós temos problemas graves aí por toda a cidade, inclusive de escoamento de esgoto. Quando chove muito, sobe água de chuva, né? No centro da cidade o rio propriamente não recebe o escoamento da água de chuva, não recebe escoamento de esgoto e o centro fica totalmente poluído, né? E indesejado para todo o formiguense, não só o transeunte, mas também para quem está circulando de carro ou de moto, né? Então a canalização do rio Formiga e também do Matacavalo é algo prioritário, não só do ponto de vista de funcionamento, de funcionalidade da cidade,
de termos mais estacionamentos, de termos mais fluidez de trânsito, estacionamento que eu digo é vagas de estacionamento, né? E também de nós prevermos já num primeiro momento uma ciclovia, uma pista de caminhada, que nós não temos hoje. Quantas pessoas querem fazer uma caminhada? Normalmente ela é feita ali da estação rodoviária até a Praia Popular, mas que nós não temos hoje uma situação adequada para fazê-lo. Então nós queremos deixar o rio canalizado, mais preservado, mais bonito o centro da cidade, e com projetos aí paisagísticos, arquitetônicos e de engenharia, e que nós possamos dar uma solução bacana aí para essas demandas que eu disse agora, né, de trânsito, estacionamento e etc. Né? O asfaltamento da cidade, nós temos vias públicas, algumas avenidas e ruas que são importantíssimas no funcionamento da cidade e que elas não são devidamente pavimentadas. Um calçamento arcaico, cheio de lombadas, cheio de buracos, e é um prejuízo para o formiguense, não só de circulação, mas também de dano ao seu veículo. Nós vamos ter que depois cavacar para resolver problema de entupimento de esgoto e outras tantas questões, né? Então, da parte de urbanística, principalmente, é isso que, vamos dizer assim, temos como prioridade. E temos outras questões que eu devo ressaltar porque são importantes para a cultura, para o homem do campo e para a própria administração pública. A administração pública, nós construímos um centro administrativo. Nós temos um local em mente que a melhor opção, que nós temos que ter um processo de negociação até para substituição de área, que é o do Sindicato Rural, para o Sindicato Rural, que é o Parque de Exposições. Lá é um local que não atende mais às demandas de uma festa de exposição agropecuária, porque o show incomoda a vizinhança. A Tassiana, inclusive, já passou por isso, né? Ela é vizinha lá do Parque de Exposições. Então, por que não se constrói um centro administrativo onde nós vamos englobar todas as pastas da prefeitura, atendemos melhor não só o trabalhador, mas também ao cidadão, porque ele vai estar tudo no mesmo local para ele ser melhor atendido. Inclusive ele vai ter área de estacionamento e assim por diante, e nós vamos economizar muito dinheiro de tanto aluguel que é pago aqui no centro. E nós temos aí prédios que eles são arcaicos, obsoletos. A Secretaria de Obras está numa condição, regulação urbana, assustadora. Paredes trincadas que cabem até a mão de uma pessoa e o teto ameaçando cair. Né? Então, que não oferece, volto a dizer, as devidas condições de trabalho. Né? Para o homem do campo, que eu falei agora há pouco, nós temos ótimas propostas, porque o homem do campo se sente muito abandonado. Então, realmente, prover boas estradas rurais, levar mais saúde, mais médicos e dentistas para ele, né, Tassiana? Nós temos ouvido isso e visto isso em loco, né? Oferecer esporte para eles, lazer, internet, inclusive, em alguns lugares, né? E mais festividades. Eles sentem muito essa questão das festividades, né? Substituição de madeira, ponte de madeira, mataburros de madeira por estruturas adequadas de concreto e aço, né? E nós não entendemos porque até hoje o nosso produtor rural, na Feira Livre de Formiga, não tem a devida cobertura com oferta de sanitários e local, inclusive, para ele lavar as mãos, ponto de energia elétrica, até mesmo de internet. Nós não oferecemos isso ao nosso produtor rural, ou seja, a gente não valoriza quem trabalha e quem quer ganhar dinheiro. E também a nós que vamos lá comprar, a gente quer um local confortável, coberto, bem adequado, né? Quando a gente vai a um local desse, né? A uma situação dessa. E quando eu disse da cultura, caminhando para o final, parece que o nosso tempo já está caminhando para o final. Nós temos um projeto, além de valorizarmos o nosso folclore, a nossa cultura, como o congado, a folia de reis, a capoeira, a arte, o teatro, o artesanato, o teatro, a dança. Nós construímos o tão sonhado centro de cultura, ou um centro de convenções, para realizarmos nossos festivais, para fazermos grandes eventos e atrairmos turismo e entretenimento ao cidadão formiguense. Então, de maneira muito rápida, né? Porque o tempo realmente é curto e tanta coisa que a gente gostaria de falar, porque, como eu disse anteriormente, são tantas as demandas, tantos os projetos que temos, e alguns deles mais onerosos, como o próprio Rio Formiga, como eu disse aqui agora, a solução até da drenagem, macrodrenagem urbana, mas que nós temos uma condição muito adequada de trazer investimento para a cidade, através dos nossos deputados federais, inclusive estarão aqui esse mês,
deputado Eros Biondini, deputado Domingos Sá, deputado Pedro Ayrara e também 3 estaduais que depositam total credibilidade e confiança no Coronel Laércio e na Taciana Carvalho. Não só a vontade de fazer, mas também a história ética e decente de cada um. Por isso que estão apostando, e é o momento de Formiga ter um novo direcionamento para o futuro, mas com soluções imediatas. E fica caro? Fica, mas esse dinheiro está na mão desses parlamentares, porque o governo federal deixa, né, até pelas condições de emendas e outras tantas, que eles têm essa liberdade, né, no Legislativo Federal para vamos dizer assim, essa destinação e que nós queremos trazer para a Formiga. Então, obrigado pela oportunidade. Eu disse que eu sempre me entusiasmo, porque o meu amor por Formiga faz com que eu sempre me entusiasme e queremos já de imediato fazer com que Formiga seja cada vez melhor. Eu queria registrar o meu abraço ao funcionário público. Eu que já fui uma funcionária pública, eu sei o quanto nós precisamos servir melhor a cidade, mas precisamos de apoio. Como gestora, como coronel gestor, sabemos que precisamos ser uma equipe constante de trabalho diariamente. E deixar registrado para vocês que tanto o Coronel Laércio quanto a Taciana Carvalho são contra a privatização. Não procede qualquer sombra de dúvida que exista. Nós valorizamos o funcionalismo público, que é, como sempre diz o coronel, o maior patrimônio da nossa cidade. Muito obrigada. E lembrando que, para fazer a diferença, 22.